Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Eu sou o professor Vinícius, sou seu professor de Ciências Humanas do curso EJA Flexível. E hoje eu estou aqui para trazer para você uma aula complementar sobre a disciplina de Ciências Humanas. Então vamos começar analisando inicialmente qual a importância das ciências humanas e quais os benefícios de você como aluno matriculado no curso do EJA Flexível você vai estar adquirindo ao longo do seu percurso estudantil. Nós podemos começar falando um pouquinho sobre a importância do estudo das ciências humanas. Por que é importante fazermos o estudo das ciências humanas? Vamos entender também o que são as ciências humanas, porque elas são tão importantes para que nós venhamos ter um senso crítico mais apurado, né? Uma ideia de sociedade sem tanta ingenuidade, conhecer as culturas, os modos de pensar, aprendermos a sermos inclusivos, respeitar a cultura alheia, aprender um pouco sobre a história, sobre as transformações que o homem faz no seu espaço natural através da geografia, questionarmos as ações do ser humano em sociedade através da filosofia. Então as ciências humanas elas vão nos dar muitas ferramentas para podermos fazer essa jornada estudantil. Aqui nós podemos observar alguns aspectos positivos do estudo de ciências humanas. Nós temos como uma habilidade que vamos adquirir ao longo do curso, as ciências humanas, elas exercitam o pensamento crítico. O que significa exercitar o pensamento crítico? Quando usamos as ferramentas da filosofia, conhecimento histórico, sociológico, geográfico, nós passamos a ter informações. E através dessas informações que são obtidas através de uma metodologia científica, são arqueologia que você pode fazer uso dela, você pode fazer uso das ciências sociais, você pode fazer uso da geografia, você adquire conhecimento real. E através desse conhecimento da sociedade, da cultura, você adquire o senso crítico. Ou seja, nós temos dois tipos de pensamento, o senso comum e o senso crítico. O senso comum é aquele pensamento que todos nós temos. Todos nós pensamos coisas simples do dia a dia e simplesmente temos respostas fáceis. Essas são as respostas do senso comum, né? São respostas que nós damos às questões da vida sem pensar muito, né? Por exemplo, por que que o pobre ele tem que trabalhar tanto para ganhar dinheiro? Aí a maioria das pessoas fala assim, porque sempre foi assim. Na verdade, não. Quando nós estudamos a sociedade, estudamos as estruturas sociais, vemos que há muita desigualdade e há muita influência política, tanto externa como internamente, que está atrelada à vida social. E através do senso crítico nós passamos a questionar essas questões. Nós passamos a perguntar o porquê das coisas e buscar respostas mais satisfatórias para as demandas do dia a dia. Além do senso crítico, nós também podemos conhecer mais profundamente os papéis sociais, políticos e culturais. Quando conhecemos o nosso papel dentro da sociedade, nós podemos nos posicionar de uma forma mais correta, mais concreta. A maioria dos alunos do EJA já tem as suas atividades geralmente atribuídas. Muitos já são pais, mães, trabalhadores, muitos já têm o seu próprio negócio e muitos também estão numa jornada em busca do conhecimento. Isso é muito importante. Por isso, saber o seu papel social e saber a sua missão dentro da sociedade, seu papel como cidadão, a sua relação de direitos e deveres com o Estado, saber os direitos que você tem, saber como funciona a vida social, as culturas, os pensamentos, como os sistemas econômicos influenciam a nossa vida no dia a dia, como o trabalho é importante para podermos viver e como o trabalho ele passou a se tornar atualmente neste modelo como ele existe. Será que ele sempre foi assim? Será que nós tivemos alguma influência sobre o trabalho? Então, saber o nosso papel social pode ser determinante para que nós venhamos ter um real entendimento
do papel da sociedade em nossas vidas e o nosso papel dentro da sociedade também. Também, estudar as ciências humanas nos auxilia a buscar soluções práticas e eficazes. Quando nós descobrimos a raiz de um problema, qual é a atitude? Se temos uma pessoa doente e essa pessoa vai ao médico e descobre o diagnóstico, sabe que ela está enferma, o que ela tem que fazer? Buscar o remédio certo, buscar uma solução certa para o seu problema. Então a mesma coisa quando nós temos um conhecimento real, um conhecimento direto da situação e sabemos como a sociedade funciona, sabemos como a história funciona, sabemos como a geografia funciona, a influência humana dentro do espaço geográfico funciona, nós temos aí a direção que temos que tomar para buscar soluções eficazes. Por exemplo, um trabalhador que tem informação e conhecimento, ele deve buscar uma luta pelos seus direitos trabalhistas. Uma dona de casa que trabalha muitas das vezes de diarista também deve buscar recursos, deve buscar os seus direitos trabalhistas, sociais, deve buscar a dignidade. Também qualquer pessoa, independente do credo a qual ela professa, da sua fé ou do seu gênero ou de time de futebol, qualquer outra situação, ela deve ser respeitada. E quando nós descobrimos isso através do conhecimento, do estudo, nós passamos a entender realmente quais são os direitos e qual é o nosso papel dentro da sociedade. Estudar as ciências humanas também vai promover a liberdade de pensamento. Muitas pessoas não conseguem pensar por si mesmas. E você, aluno, você, aluna, que está matriculado no nosso curso do EJA Flexível, você é um convidado a pensar por si mesmo, a analisar a sociedade, a analisar a vida humana, a analisar tudo que o ser humano constrói dentro de sociedade. E você vai poder analisar com a sua própria lente e julgar se aquilo que você aprendeu até hoje, dentro de uma sociedade, dentro da experiência, dentro da própria educação, faz sentido ou se isso foi uma construção social, ou se isso foi simplesmente uma doutrinação para que nós venhamos entender da forma que alguém quer que nós entendamos a história, a sociedade e a cultura. Então faz-se muito importante promover a liberdade de pensamento. Um outro ponto positivo é pensar sem ingenuidade. Não adianta a gente ter conhecimento e fantasiar um mundo perfeito. Nós sabemos que a sociedade não é perfeita, o mundo que vivemos não é perfeito. Existe muita corrupção, desigualdade, fome, sofrimento. E para isso, o conhecimento ele faz com que nós venhamos a pensar sem essa ingenuidade, a pensar nas coisas como elas realmente são e através disso buscar soluções, buscar mudanças, buscar transformações. Você que está aí assistindo essa aula, que está matriculado no curso, você já está de parabéns porque você já está buscando mudar a sua história. Através do estudo, da educação, através de buscar conhecimento, a sua história pode ser mudada, graças a uma atitude que você teve de querer buscar conhecimento e de poder ter a liberdade de pensamento também. Pensar sem ingenuidade e também adquirir conhecimentos. Esse é o principal ponto das ciências humanas. Adquirir o conhecimento do ser humano numa esfera geral, tanto individual como também em sociedade. O que o ser humano constrói, o que o ser humano produz, o que o ser humano pode trazer de benéfico para a sociedade e também aquilo que ele traz de maléfico também para a sociedade. E através das ciências humanas, nós teremos uma resposta apropriada para isso. Também precisamos entender quais são as ciências humanas que nós trabalharemos no nosso curso. Vejamos, nós trabalharemos primeiramente a história, a disciplina de história. História traz ao presente os fatos do passado. História é memória. Quando obtemos uma memória, um conhecimento do passado, trazemos ele para o presente e podemos julgar se aquela memória ela nos traz exemplos para seguirmos adiante, seguindo os mesmos passos, ou se devemos mudar coisas para que nós venhamos ter um futuro promissor. Nós vemos na história grandes ditadores como Mussolini e Hitler que promoveram ideologias catastróficas como o nazismo, o fascismo. E foram ideologias que ao longo da história
muitas outras pessoas tentaram impor também. Mas qual é o nosso dever frente a isso? Resistir a essas ideologias, dizer não, e através do conhecimento histórico é que nós saberemos se talvez possa estar se erguendo mais um Hitler, mais um Mussolini ou qualquer outra pessoa que queira privar as pessoas da dignidade humana e de sua liberdade. Estudaremos também a sociologia. Sociologia estuda as dinâmicas da sociedade. Como funciona uma sociedade? Como podemos explicar as culturas? Como os grupos dentro de uma sociedade interagem entre si? São harmônicos? Eles não se harmonizam? Como a sociedade funciona? Como o Estado funciona? Como a política funciona? Como o trabalho funciona? Essas são as perguntas e as respostas que a sociologia tenta trazer ao longo do seu estudo metodológico. Temos também a geografia, que estuda as transformações promovidas pelo ser humano na natureza. O ser humano, ele é diferente do animal, porque o animal, ele não pode transformar o seu espaço. O ser humano, sim. O ser humano, ele age porque pensa. O animal age porque tem instinto. Então isso nos diferencia dos animais. A capacidade de pensar, a capacidade de transformar o nosso espaço geográfico. E essa é uma das principais questões que as ciências humanas utilizam na geografia para tentar explicar as transformações dentro da sociedade no espaço geográfico promovidas pelos seres humanos. Por último, utilizaremos também a filosofia. A filosofia dialoga e questiona as ciências em busca do conhecimento verdadeiro. Filosofia é uma ferramenta fundamental para podermos entender a nossa realidade. Sem a filosofia, não perguntamos, aceitamos as coisas como são, simplesmente achamos que tudo acontece assim pela força do destino. Mas isso não é verdade. Então eu quero te convidar para esta jornada. Essa foi a nossa primeira aula, espero ver você logo mais na nossa segunda aula. Até mais e bons estudos. Tchau, tchau.